Achou que não ia mais ter vlog da rodada? Achou errado, otário. Começando mais um vlog da rodada. Final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta. Bom, a rodada do Brasileirão começou no sábado com o jogo da Vila Belmiro entre Santos e Sport. O Peixe atropelou por 3-0. Gols de Eduardo Sacha, Rodrigo e Vitor Ferraz. O Santos sai da zona do rebaixamento, sobe algumas posições, o Sport fica ali próximo do Z4. E ainda no sábado teve o jogo da Arena Corinthians, onde o Corinthians perdeu para o Imortal por 1-0. Gol do Everton Cebolinha, que foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira. No domingo de manhã, o Cheirinho decepcionou mais uma vez, mostrando que o Cheirinho, na verdade, era cheirinho de pipoca. O Flamengo foi até a arena do teto retrátil enfrentar o Furacão, que era o vice-lanterna do campeonato, e tomou um sacode de 3-0 e se afasta de vez da briga pelo título brasileiro. Os gols do Furacão foram de Pablo, Rafael Veiga e Zé Ivaldo, jogadores que eu nunca ouvi falar, e o Furacão subiu da 19ª para 18ª colocação e o Flamengo caiu da 2ª para a 3ª colocação e vai ficar mais uma vez no cheirinho. No Gigante da Beira-Rio, o Internacional recebeu o Paraná Clube, lanterna da competição, e o jogo estava encaminhando para um 0-0 que dava antecipadamente o título do primeiro turno para o São Paulo, antes do São Paulo entrar em campo à noite. Mas no último lance do jogo, aos 52 do segundo tempo, Camilo marca o gol do Internacional, 1-0 Inter, e aí o Inter assumiu a liderança, que perdeu logo depois às 19 horas. No Barradão, às 4 da tarde no domingo, foi assustadora a maneira como o Palmeiras dominou o Vitória. O Palmeiras tratou o Vitória como se fosse time de criança de colégio e o Palmeiras um time de profissionais. Foi um vareio, um domínio. O Palmeiras venceu por 3-0 e ficou barato pro Vitória, com 2 gols de Harley Davidson e 1 gol do Dudu, fazendo aí o 3-0 do Verdão. O Verdão segue no G6 do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. E o Vitória entrou finalmente na zona do rebaixamento. E do jeito que o Vitória jogou esse jogo, se continuar assim o resto do campeonato, o Vitória deve estar na 2ª divisão. Mineirão e Belo Horizonte, Cruzeiro e Bahia se enfrentaram. O Bahia de Munique abriu o placar com Douglas Grolli de cabeça, mas a Raposa buscou um empate com o Thiago Neves também de cabeça, e esse jogo de futevôlei acabou 1-1. No estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu um galão da massa de 20 litros e também levou um sacode de 3-0. O Botafogo pode ficar esperto com o rebaixamento, e o Galo segue brigando nas cabeças do campeonato por título e vaga na Libertadores. Os gols do Galo foram de Luan Casares e Thomas Andrade. Às 19 horas do domingo houve o jogo bosta da rodada no estádio Independência em Belo Horizonte. O Maior de Minas empatou com o Tapetense por 0-0. E no Morumbi, Shailon e Hudson fizeram os gols da vitória do São Paulo para cima da Chapecoense por 2-0. O São Paulo é campeão do primeiro turno com 41 pontos, mais pontos do que o próprio São Paulo fez em 2006 e 2007, quando ganhou o primeiro turno e consequentemente depois ganhou o campeonato. E a Chapecoense segue nas proximidades da zona do rebaixamento. O São Paulo vira o turno como líder do campeonato, com 3 pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Internacional de Porto Alegre. E o jogo da segunda-feira, duas equipes estão acostumadas à segunda mais uma vez, Vasco e Ceará. Foi 1-1 o jogo, o Vasco abriu com o Wagner e o Ceará, o Rosão, empatou com o Thiago Alves. O Vasco está em 12º lugar, se não me engano, depois vai sair a tabela aqui no canto. E o Vozão da Massa está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, esse foi o vlog da rodada. Voltando aí, depois de uma semana sem postar vídeos. Toda terça-feira, então, vai estar saindo o vlog da rodada para vocês, comentando a rodada do final de semana. Não deixam de se inscrever no canal e clicar no sininho. Essa semana volta a programação normal. Amanhã tem aí vídeo de reação do Fute Paródias. Na quinta-feira sai um Rolando a História. O tema é primeiros turnos do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E na sexta-feira sai a paródia com o tema de Brasileirão, sobre as surpreendentes campanhas de São Paulo e Internacional. Então não deixem de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder notificações dos próximos vídeos. Confiram os outros vídeos que vão aparecer aqui no card. Aquele abraço e até mais.